Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. E hoje nós estaremos aqui a tratar sobre inteligência artificial e a subjetividade humana. Então, para iniciar, é interessante retomar um bocado de que isto é uma continuidade de uma crença fundamental que temos na tecnologia, no avanço científico e no conhecimento verdadeiro produzido pela metodologia desta ciência. Então, isto no nosso último vídeo, eu busquei demonstrar que isto também traz uma série de problemas, pois esta crença ela se fundamenta principalmente em teses que têm uma ideologia revolucionária como o pano de fundo destas proposições. Então, digamos que neste caminho que nós tomamos enquanto civilização, a inteligência artificial hoje se demonstra como o clímax, como o ponto máximo da evolução desta crença revolucionária de que a tecnologia pode modificar a nossa realidade e pode nos levar a pontos antes inimagináveis. Nós também temos outros vídeos já em que falamos sobre inteligência artificial e que, preferencialmente, no meu ponto de vista, seria mais adequado chamar a inteligência artificial de cognição artificial, porque ainda nos dias atuais a inteligência artificial ela tem muito mais uma caracterização de computação do que necessariamente de uma tecnologia que tenha ultrapassado a lógica computacional. A inteligência artificial ela busca replicar o funcionamento neurológico humano e ela busca, através dessa replicação, também expandir os seus conhecimentos de forma autônoma. Então, esta inteligência artificial como tecnologia, ela é uma tecnologia ativa. Ela ainda necessita que os seres humanos proporcionem estas bases de dados e que estas bases sejam também humanas, que reflitam a realidade humana, para que a inteligência artificial possa então acessar estas bases de dados e com estes dados já sendo computados, ela possa então ter ali um leque, ter ali um grau cada vez maior, não é? Um grau proporcionalmente, digamos, cada vez mais alargado de dados para que ela possa dispor das respostas, que ela possa corresponder àquilo que é requisitado. Então, este mecanismo da inteligência artificial ainda não ultrapassou a lógica binária do 0 1, a lógica computacional tradicional, porque ela, mesmo sendo muito mais rápida, muito mais evoluída, autônoma, ela constitui ainda um reflexo do comportamento humano, dos dados humanos, porque são os humanos que treinam esta inteligência artificial. Então, os humanos eles treinam principalmente por técnicas como de reforço no que seria ali as técnicas necessárias para a máquina aprender, para o aprendizado da máquina. Então, o machine learning ele funciona necessariamente através do reforço humano, condicionando a máquina ali a responder certas questões dentro dos limites que são estabelecidos e aceitáveis e que são delimitados pelos programadores. Então as máquinas elas correspondem àquilo que é
programado e nós ainda somos estes programadores. Ora, mas o que é que a inteligência artificial impacta em termos da subjetividade humana e o que é que atualmente nós já podemos vislumbrar que tais impactos, o que tais impactos necessariamente geram quando as pessoas entram em contato com esta tecnologia? Atualmente, nós já podemos ver que, mesmo a inteligência artificial adquirindo características ainda relativamente simples, como o ChatGPT ou então outros tipos de LLM, que são modelos de linguagem em larga escala, estes modelos de linguagem, eles já na sua interação com o ser humano, já proporcionam consequências que podemos vislumbrar algumas delas até como consequências muito graves. Já tiveram casos de pessoas, e inclusivamente até adolescentes, que cometeram atos brutais depois do contato com o que seria ali as suas conversas com a máquina. A máquina, ela tem parâmetros, tem limites estabelecidos, mas na complexidade das conversas que se desenvolvem muitas vezes, de pessoas que estão ali a dialogar com a máquina em formas de prompt, não é? Ou seja, elas fazem uma pergunta, uma requisição e a máquina busca corresponder a isto. Nesta busca da correspondência, a máquina ela vai utilizar de todos os dados que lhe são disponíveis para satisfazer a demanda daquele que elabora o prompt ou a requisição, a pergunta, o questionamento. Então, nesta busca de correspondência, muitas vezes a máquina ela pode encontrar ali áreas do conhecimento ou a conversa pode correr para um termo em que, em termos morais, em termos éticos, em termos ali dos limites de onde a máquina está buscando esses dados e do que ela está buscando corresponder, ela pode muito bem chegar a pontos em que ela ainda não tenha muito bem claro, não tenha muito bem estabelecido estes limites. Então, estes campos, estes terrenos limítrofes em que a máquina já está a alcançar, porque esse reforço humano, este treinamento, ele é muito mais lento do que o uso que as pessoas estão a fazer das máquinas, e muitas vezes o próprio uso é que orienta o que deve ser ensinado. Isto leva, às vezes, às consequências que conhecemos já e que são tão graves. Porque as pessoas se deixam levar por aquilo, as pessoas elas começam a criar uma espécie de ligação, de apego na relação com a máquina, porque nós somos seres que correspondemos com o meio externo, principalmente também pela linguagem, não é? Então, a internet proporciona essa espécie de ilusão de que quando você está se correspondendo por meio da linguagem na internet, por meios tecnológicos, você chega a imaginar, ou então até estas pessoas podem até alucinar por momentos, de que do outro lado existe ali um ser, uma entidade que responde e que está junto a ela, a apoiando, ou então delimitando ali bons conselhos para que ela siga aquelas orientações. E isto pode provocar danos irreversíveis, porque as pessoas podem provocar nas pessoas a iniciativa de tomar atos que são irreconciliáveis ou então, de certa forma, atos que não podem ser desfeitos. Então,
inicialmente já vemos que o impacto da inteligência artificial na subjetividade humana já inicia a ser um impacto bastante sério, né? Um impacto bastante grave. E isto nós não adentramos ainda em um nível de sofisticação destas tecnologias em que possa nos levar, inclusive, a outros tipos de interações que serão mais complicadas, porque elas também serão mais complexas e serão múltiplas, ou seja, além de complexas, elas terão uma multiplicidade de estímulos que ainda nós não temos na interação com as máquinas. Nós estamos em um nível em que programamos estas cognições artificiais para produzir aquilo que demandamos, mas está muito próximo de nós termos acesso a tecnologias como as realidades alternativas, aquilo que nós poderíamos denominar como realidades virtuais, como realidades que seriam paralelas, programações de mundos alternativos virtuais, em que as pessoas, à medida que elas possam acessar através de dispositivos que façam com que elas tenham estímulos cada vez mais complexos, essas pessoas com certeza terão dificuldade depois de se dissociar destas realidades alternativas. Muitas delas vão talvez buscar estas realidades como realidades de fuga da realidade material, da real e verdadeira realidade que é esta a nossa. Então, isto gera uma série de discussões morais, não só relativamente a estas tecnologias e como elas nos afetam, mas também discussões que seriam do campo metafísico e até do campo filosófico, por exemplo, quando é proposto que se nós podemos criar uma simulação da realidade, será que a nossa própria realidade, aquela que vivemos e nós experienciamos através dos nossos corpos, será que essa própria realidade ela não é também uma simulação? Tem um livro muito interessante, eu não lembro-me agora o nome do autor, mas o nome do livro é Simulação e Simulacro. Eu creio que se não estou em erro, é mesmo este nome. E o que é simulado e o que é simulacro, não é? É justamente aquilo que parece real, mas não é. Isto tem um breve aparecimento até no filme Matrix, desta obra. E Matrix fala muito bem sobre isto, uma realidade alternativa que é criada e que muitas vezes, na busca por uma verdade, as pessoas começam a distinguir que a verdade, a real essência das coisas, não está presente naquela simulação, naquela realidade virtual. E elas conseguem se libertar e tem todo ali uma construção também de valores muito próximos do que seriam próprios da modernidade, não é? De liberdade, de fraternidade e todos os ideais revolucionários típicos da modernidade. Nós temos que ter, então, como principal noção, nós temos que ter a consciência primordial de que esta tecnologia da inteligência artificial não só ela poderá nos afetar também a partir destas tecnologias de realidade alternativa, mas também ela poderá nos afetar em termos civilizacionais, porque esta inteligência artificial ela pode tomar o lugar de várias atividades humanas, e é por isso que eu denomino que o termo cognição artificial é muito mais adequado, porque ela poderá ser uma programação em que irá
ser equipada em robôs, em corpos humanoides, não é? Corpos com formato humano, porque já teremos ali o avanço do treinamento dessa inteligência artificial ao nível dela poder ser equipada em corpos humanoides e estes corpos poderem reproduzir o comportamento humano. Isto já acontece hoje no treinamento da inteligência artificial através de filmagens, por exemplo, das pessoas filmando o seu cotidiano, como é que se cozinha, como é que se costura, como é que se anda, como é calçar um sapato, como é calçar uma meia. Estes tipos de treinamentos já existem hoje e a inteligência artificial vai utilizar estes vídeos, vai utilizar as programações como dados, e depois, quando estas programações estiverem equipadas em robôs, estes robôs poderão reproduzir estes comportamentos de forma a mimetizar o próprio comportamento humano. Então, atividades que não têm um certo nível de complexidade em termos de elaboração intelectual, estas atividades, as atividades que são mecânicas, as atividades que são repetitivas, ou atividades que têm ali uma baixa complexidade em termos não só da reprodução comportamental, mas também em termos da elaboração cognitiva, de criatividade, estas atividades serão as primeiras a serem logo ali substituídas por estas tecnologias. Porque um robô não adoece, um robô não tem filhos, um robô ele não precisa de licença maternidade, ele não precisa de licença por doença, ele não precisa de férias, ele não precisa de salário, ele não precisa de nada. Ele precisa somente de eletricidade e de uma boa programação e ele está ali, toca a andar e ele irá produzir muito mais durante muito mais tempo do que um ser humano. Então imaginem fábricas com operários fabris que são robôs programados para fazer as atividades que ali os humanos exerciam. Isto já acontece com máquinas a tomar estes lugares. Esta automação já aconteceu na própria Revolução Industrial, que denominam de uma forma bastante clichê de Revolução Industrial 3.0, não é? Mas existe já uma revolução em curso que unifica esta automação a um nível em que estas próprias máquinas que foram aquelas que substituíram outrora certos níveis de produção da indústria, elas também serão ultrapassadas. Porque quer queira, quer não, quando isto puder ser reproduzido por programações, por softwares mais complexos, e estes humanoides também lá inseridos na própria unidade fabril, esta complexidade ela poderá ser elevada a outros níveis e poderá ser ali a produção também elevada a outros níveis, porque ela poderá funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. E isto quando em algum momento se vir necessário de que esta produção tenha ali um momento somente para reparação, manutenção e depois ela já continua a funcionar do mesmo jeito. Então, quando nós temos também esta inteligência artificial inserida no mercado de trabalho, e aí atividades como atividades como uma recepcionista de um hotel, um recepcionista de uma clínica, um agente administrativo de uma instituição, a instituição pública com seus cargos administrativos. Isto tudo pode ser substituído também por máquinas. Eh, Vamos ver, por exemplo, a questão de um armazém, a logística de uma empresa, isto tudo pode ser substituído também por máquinas. E aí, quando a humanidade chegar a este ponto, isto vai ter um impacto que ultrapassará muito mais a questão trabalhista. Porque
como a nossa sociedade hoje, ela tem o trabalho como uma lógica central, e isto foi um produto também das revoluções modernas. A nossa civilização foi produzida, ela foi construída para ser desse modo. É por isso que agora se começa com tanta ênfase essa lógica desconstrucionista que permeia aí todas as universidades e permeia uma lógica também de tolerância dentro da moral ocidental, porque nós teremos então que ter uma total. Seria uma espécie de nova revolução para reorganizar a vida humana novamente. E essa reorganização, esta reordenação, ela será feita também através desta tecnologia. Então, tecnologias como chips, implantes, como moedas digitais, tecnologias não só na área financeira, mas na área também civil, de identificação digital, de rastreio por GPS de telefones celulares, de telemóveis, eh, rastreio, por exemplo, de endereços de internet, de dispositivos que se conectam à internet, limitação da internet, limitação da expressão, da liberdade de expressão, que eu também não gosto deste termo de liberdade de expressão, porque, ora bem, é muito mais uma expressão da falta de limites de nossa moralidade do que uma real liberdade. Mas essa limitação, ela não será exercida, então, pela ausência da moralidade, ela será exercida pelo controle do que pode ser expresso. E aí, essa ausência de moralidade permanece, mas o controle ele será de uma lógica disciplinar que nós também não temos ainda conhecimento na civilização humana. Então, tudo isso, essas cidades de 15 minutos, que são cidades em que as pessoas não precisam de carros, a própria lógica da luta que existe hoje contra o combustível fóssil e o estímulo a recorrer à eletricidade, os carros elétricos, isto tudo não passa de uma reorganização da própria lógica de produção. E esta lógica de produção, quando estiver reorganizada, ela será então reordenada toda ao redor da tecnologia. E aí a crença revolucionária na tecnologia, ela irá alcançar um novo nível de domínio. E aí nós teremos também não só esta crença revolucionária na tecnologia, mas teremos também a exaltação da ciência a níveis que também nunca antes fora visto. A ciência ela se tornará cada vez mais, se continuar neste caminho em que nós estamos, uma ciência servil, né? Porque as universidades hoje elas adquirem muito mais um papel de instituições totais do que necessariamente o papel de uma instituição libertária. As universidades elas parecem muito mais uma reprodução das escolas, uma reprodução da lógica hospitalar, da lógica carcerária, da lógica que existe no meio social, que seriam os aparelhos do Estado, para reprodução ideológica. E não é ao acaso que as universidades elas são matrizes de reprodução ideológica e muitas vezes essa reprodução ideológica nós pensamos que está contra o Estado, nós pensamos que está contra um domínio e é apenas uma reprodução ideológica que circula no mesmo âmbito dialético das outras ideologias que permeiam a nossa civilização. Então, é aquela mesma lógica dialética jacobina e girondina que depois vai resultar
em revoluções, e estas revoluções vão levar a reordenamentos, vão levar a reorganizações, e no fim das contas o Estado irá largar o seu poder e o seu controle. Então as universidades, como âmbito de produção científica, elas serão cada vez mais servis, e elas irão elaborar ali todos os tipos de estudos que serão ou para o alcance mais expandido destas ideologias, ou será para o avanço tecnológico e tecnocrático, do próprio Estado e do próprio ambiente privado, na reorganização que será necessária muito em breve, e na reordenação das relações civis, das relações civilizacionais, das relações ditas sociais, não é? Então, a inteligência artificial ela ocupa hoje um lugar de muito privilégio no âmbito tecnológico. Mas também nós temos que ver que o impacto que ela cria em termos da discussão sobre a subjetividade humana é um impacto gerado pelos limites que a inteligência artificial ela já alcança nos dias de hoje e que irá ser expandido nos próximos anos. Esses limites levam a nos questionarmos também qual seria a própria essência, ou seria o próprio limite da experiência e da existência humana. Então, quando nós discutimos conceitos que nos pareciam básicos, mas que nós vemos que nunca foram explicados em sua totalidade, nunca foram aprofundados, porque eles foram renegados nas revoluções modernas, nós vemos hoje, então, o aparecimento da necessidade de uma discussão sobre a transcendência da experiência humana, a transcendência na existência humana, a questão do que seria a consciência humana, porque a questão que impõe o avanço da inteligência artificial é que existe a lógica dita por esse conhecimento científico instrumental de que a inteligência artificial alcançará um nível de singularidade. Ou seja, a singularidade é um termo físico que é hoje aplicado ao campo da astrofísica, da astronomia e também matematicamente. A singularidade seria aquilo que está além do horizonte de eventos. E o horizonte de eventos seria a linha limite do que conseguimos antever, ou em termos físicos, seria a linha limite em que uma certa trajetória poderia ser revertida. Ora, o horizonte de eventos, então, seria os limites do que podemos prever, do que poderemos antever para a inteligência artificial. Nós estamos muito próximos de ultrapassar este limite, mas muito próximos mesmo. É como se o próximo passo já fosse em cima desta linha. E após esta linha, a máquina atingiria esse grau de singularidade que não pode ser revertido. É como se ela tomasse vida própria, e aí os cientistas dizem que a máquina irá adquirir consciência. A máquina não irá adquirir consciência. E os cientistas, na sua maioria, alguns deles de áreas como áreas da genética, áreas da neurociência, áreas que são correlatas à biologia, à neurologia, à psicofisiologia, eles sabem que a máquina não irá adquirir consciência se não for através da nossa estrutura biológica. Esta é a questão. Então,
As máquinas, elas não irão adquirir consciência por acúmulo de dados e por autonomia na computação desses dados, porque elas não deixarão de ser computadores. Os robôs equipados com inteligência artificial, eles serão programados ainda mesmo assim, porque essa inteligência artificial que irá habitar este robô, por mais autonomia que tenha, poderá adquirir um grau de senciência que será muito mais um grau em que mimetiza o comportamento humano, mimetiza a resposta humana, imita, mas nunca vai ter a autenticidade da resposta humana. Nunca terá o entendimento próprio, a compreensão, a apreensão da essência das coisas, e a máquina, por mais que ela possa captar a forma das coisas, ela não irá ter esta noção de que poderá ultrapassar a forma para atingir a substância, e ela não terá noção de si como nós temos. Mas se a máquina e a inteligência artificial tiver acesso à nossa estrutura genética, ou se ela for, digamos, construída, se ela for equipada com a nossa estrutura biológica, aí sim a máquina poderá obliterar a nossa consciência e ela poderá ter acesso à consciencialidade. A nossa consciência, ela é criada. Então, é uma consciência que é particular e uma máquina nunca teria acesso à nossa consciência. Ela nunca teria acesso à nossa alma, digamos assim. Mas ela poderia, através do corpo, obliterar uma alma, obliterar uma consciência, e ela poderia ter acesso à consciência, à consciencialidade, à informação fundamental. E aí sim, algo de lá, do outro lado, e é por isso a discussão, porque existem sim entidades que são sem forma no mundo material, mas existem sim lá entidades que são viventes, entre aspas, elas existem enquanto entidades do ordenamento implicado. E aí sim elas poderiam, por exemplo, ter acesso às próprias máquinas. E isto é uma problemática que hoje não se põe porque a humanidade não acredita, porque a humanidade hoje tem crenças que divergem disso. É por isso que nós precisamos voltar a uma discussão metafísica, uma discussão filosófica mais profunda, porque ser ateu é um belo exemplo de o quão irracional nós chegamos a ser em nossa própria filosofia pessoal ou filosofia instrumental da forma que a filosofia foi transformada em nossa civilização. Porque ser ateu é você perguntar se Deus existe ou não. E se Deus existisse, ele seria da mesma ordem que nós somos. Ele precisaria existir dentro da sua própria criação. Se ele passa a existir dentro da sua própria criação, ele não é o Criador. Esta é uma noção tão básica em termos de metafísica que não deve nem ser estipulada. É como se fosse uma pergunta irracional, ilógica. Porque um criador, se ele cria o tempo e o tempo conforma o espaço, se Deus cria a realidade, ele não pode fazer parte dela. Porque ele, como criador, é que a sustenta. Se ele faz parte da própria criação, ele implode a criação, ou então essa criação deixa de existir como criação. Ele não existe. Ele é enquanto entidade. Então, a nossa alma também é enquanto entidade. Um robô ele nunca irá adquirir esta capacidade metafísica, mas ele pode ter acesso
as informações da consciencialidade. Só que estas informações, elas não são acessadas tal e qual uma pasta do Windows. É preciso que você tenha a própria consciência para que você possa acessar estas informações, porque na consciencialidade isto é revelado à consciência. Isto não é algo atribuído, inerente ou então que dependa de esforço. O esforço é no ordenamento explícito da nossa cognição, do nosso pensamento, da nossa vontade em reordenar aquilo que pode ser percebido pela nossa consciência. E a nossa consciência, quando tem uma clareza de percepção, é justamente quando a consciencialidade revela estas informações fundamentais e ela acessa a essência das formas que são atribuídas na realidade material. E quando uma consciência acessa a essência das formas, ela tem ali uma elevação, uma ascensão do saber próprio desta consciência. Ela tem ali, nesta elevação, uma transformação e o pensamento, como um sistema humano, ele próprio se reordena para abarcar, expandir o seu conhecimento a respeito da totalidade. Então, nós temos aí um movimento transformacional em que a alma dá início a este movimento, porque é da alma que nós temos principalmente um movimento de percepção também da realidade material. Então, esta realidade material se transforma. Para nós aqui, em termos da nossa singularidade, é como se nós tivéssemos ali um movimento, digamos que é um movimento disruptivo, mas ele não é de ruptura. Ele é um movimento em que nós sentimos que algo mudou, que algo se transformou e nós vemos tudo de forma diferente. E nós sabemos que aquilo é verdade. Esta verdade, este tipo de verdade é uma verdade inquestionável. É uma verdade que não pode ser deliberada e é uma verdade que não pode ser discutida. E isto está no âmbito muito mais da ordem implicada. Muitas vezes esta verdade ela pode ser uma verdade em que ocorre confluência com outros. É como se o outro ele pudesse aceitar ou não esta verdade, mas isto é uma lógica do pensamento, porque o outro ele pode compreender esta verdade. Quando ele a compreende, mesmo sem ele ter experienciado, é como se ele tivesse também ali, digamos, um alinhamento, ele tivesse uma consonância e ele não vê mais a necessidade de aceitar ou não aceitar. É como se aquilo simplesmente fosse. É. E a verdade, ela é assim. A verdade é uma verdade do ser. E a verdade do ser é uma verdade que existe por si. E essa verdade nós acessamos por ordem revelada, não é? Esta crença da ciência, que a ciência vai lá e desvela, como se ela tirasse um véu e agora reconhecesse a verdade, isto também é da ordem imanentista e da ordem racionalista, ou seja, iluminista, revolucionária, moderna, que nos foi implantada e quantos séculos de condicionamento nós já vamos caminhando com estas ideologias, não é? Então, a inteligência artificial ela tem um lugar de privilégio, ela tem um lugar de grande impacto
e nós não sabemos ainda muito bem aonde isto vai poder nos levar. A nossa ordem civilizacional, por essa crença tecnológica, nós formos, por exemplo, ver aquela escala de Kardashev, nós estamos ainda na civilização 1. Nós não dominamos ainda nem todo o poder energético do nosso planeta, porque o próximo passo seria dominar o poder energético da nossa estrela, que é o Sol. E nós estamos muito longe disso. Mas o caminho que aponta esta crença revolucionária científica é justamente este, para que nós possamos continuar este caminho de progressão, de evolução tecnológica. É tal e qual o Fausto de Goethe, não é? Lá no livro do Goethe, o Fausto, ele negocia a, a, ele negocia a sua alma com o diabo. E é justamente esta questão progressista, né? Quando nós continuamos neste caminho progressista, do progressismo, da evolução como uma reprodução material, não é? Esta noção revolucionária por evolução, ou seja, é o evolucionismo biológico, é o evolucionismo tecnológico, é o evolucionismo social, tecnológico também, não só em termos da ciência, do progressismo científico, mas o progressismo financeiro, o progressismo que nos leva a ter cada vez mais o apego a esta ordem material e ficarmos em um nível de experiência da realidade que seria puramente experimental. Isto é uma lógica que reduz o ser humano em sua existência ao seu corpo. E isto continua a ser reproduzido. É como se a crise da subjetividade privatizada ela fosse mudando as suas formas de acordo com o próprio progresso. E tal e qual o Fausto, não é, de Goethe, isto nunca chega a bom termo, porque quando você vende sua alma ao diabo, você assina um contrato, você vai ter o que você quer, mas depois você precisa pagar com aquilo que foi prometido. E pronto, a saga do Fausto de Goethe é justamente isto, de que nenhum progresso ele tem fim, não é? E toda ordem de progresso é uma ordem que é guiada por este tipo de movimento. Por este tipo de movimento em que o ser humano ele se entrega a este ordenamento material e ele perde então o sentido metafísico da sua vida. E a crise ela toma dimensões cada vez mais profundas, cada vez mais mitológicas, não é? Ao ponto de nós, por exemplo, renegarmos Deus, renegarmos religião, renegarmos espiritualidade, renegarmos tudo, porque isto vai tomando um aspecto mitológico, isto vai tomando um aspecto lendário e nós ficamos apenas com o sentido puro e restrito do tempo. O tempo e sua entropia, não é? O tempo e a degeneração da materialidade. É o passar do tempo pela areia que escorre na ampulheta. E isto é lamentável. E isto é algo realmente que pode ter como resultante somente o desespero. Então, pessoal, continuaremos este assunto também em cursos, continuaremos em livro, continuaremos em outros materiais. Eu vos peço que olhem o nosso link, não é? Saiba mais sobre o Nex, vejam lá nossos cursos, nos acompanhem, subscreva o canal, compartilhe com quem você acredita que iria gostar do que produzimos aqui.
e nos ajude de alguma forma a poder continuar o nosso trabalho e podermos crescer. Nós precisamos de vocês e precisamos desta ajuda, porque é isto que o que nós estamos a falar no final das contas. A humanidade também é uma singularidade. E nós, enquanto singularidades particulares, necessitamos uns dos outros. O ser humano, ele não vive só porque ele não foi feito, ele não foi criado para viver só, não é? Então, que possamos nos ajudar de alguma forma. Espero que esse conteúdo também tenha vos ajudado de algum jeito. E estarei esperando todos em nosso próximo vídeo, nossos próximos eventos. E terei muito gosto também em responder em quem se interesse, em mandar um e-mail, tenha questionamentos. Fiquem à vontade, ok? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.